Fala galera, beleza? Vamos dar início aí ao nosso conteúdo sobre a independência do Brasil. Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre as confusões ou a confusão da independência. Para nós entendermos melhor o que aconteceu no processo de independência do Brasil, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo naquela época, certo? Existe um autor aí que dentro da faculdade a gente permeia em alguns casos, que é o Hobsbawm, Eric Hobsbawm. Ele criou uma série de livros falando sobre essa época, conhecido dentro do mundo da historiografia como a Era das Revoluções. Foi um conceito que ele criou junto com os estudos que ele aprofundou aí relativos aos processos de transformação social, econômica, cultural que aconteceram no mundo no final do século XIX. Dei uma pausa aqui porque a aluna de história queria fazer a aula particular, tá? Essas transformações elas foram importantíssimas no contexto que envolveu a independência não só do Brasil, envolveu a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, envolveu os movimentos de independência na América Latina, aqui na América Espanhola, Venezuela, Equador, Colômbia, Haiti. Então, foi um movimento de transformação social, cultural e econômica, porque foi o ápice o apogeu, na verdade, da Revolução Industrial. Então, tudo mudou. As coisas ficaram mais rápidas, as comunicações ficaram mais rápidas, né? As publicações começaram a surgir, então as pessoas começaram a ter mais conhecimento, consciência situacional e até mesmo, usando um termo mais contemporâneo, um pouco de noção geopolítica, coisa que só rei, só corte, só o clero tinha conhecimento naquela época. Então vamos lá, dando início a esse processo, nós temos em 1799 a tomada do poder por Napoleão da Revolução Francesa. Ele assumiu as rédeas da Revolução Francesa e falou: agora nós vamos, porque ele entendia que a Revolução Francesa era um negócio interessante, precisava acontecer. Para quê? Para depor os reis, que era a queda do absolutismo ali, né, naquele período. Então ele entendeu que isso daí era interessante e ele precisava de alguma forma de um apoio da população para ele poder dar prosseguimento nisso daí. Só que ele sabia também que a população sozinha não ia conseguir levar isso para frente. A Revolução Francesa já tinha 10 anos que já estava caminhando, né? Foi em 1789 a queda da Bastilha, que foi o marco inicial da Revolução. Então ele já tinha uma revolução pronta, eles só precisavam de um comandante e Napoleão se serviu da revolução. O que aconteceu? Napoleão cresceu como imperador, é reconhecido historicamente como um dos maiores generais da história da humanidade. Era um cara que se espelhava muito nas legiões do Império Romano, tinha assim um carinho, um apreço enorme pelo estudo da tática, da estratégia. Então Napoleão conseguiu tomar vários países daquela região da Europa, né? Norte da Itália, chegando a tomar quase toda a Península Itálica, região do leste europeu, chegando próximo da Rússia. Foi mais um que morreu com seus... não morreu, né? Mas perdeu muita gente na Rússia, porque tentou empreender uma invasão na Rússia, mas não dá. Território muito extenso, clima, terreno é difícil de ser conquistado. Assim como também, vamos pular um pouquinho aqui, mas lá na frente, ele tenta invadir Portugal e se encontra com essas mesmas dificuldades. Então nesse contexto de Napoleão, ele tentou de alguma forma monopolizar, né, criar ali um novo Império Romano, né, um Império Napoleônico, que não deixou de ser. Porém, existia uma grande barreira, que era o mar. Ele não tinha uma marinha tão forte. E a gente tinha um país naquela época, né, no começo ali do século XIX, que era uma potência desde o século XVII nos mares, que era a Inglaterra. E aí ele foi bater de frente com a Inglaterra, irmão. Não dá pra bater de frente com a Inglaterra de Lord Nelson. Lord Nelson era o cara dos mares. A Inglaterra era a rainha dos mares. Não dava. Aí ele foi bater de frente. Em alguns combates ele perdeu, mas teve um que foi específico. Foi a Batalha de Trafalgar. Essa batalha aí foi quando ele achou que dava pra invadir a Inglaterra. Eu invadi a Inglaterra, chegando lá eu vou tomar tudo. E na Batalha de Trafalgar ele perde mais uma vez. E aí ele ficou muito pirado. O que ele fez? Criou o bloqueio continental. Ele falou: beleza, eu não posso ganhar de vocês do mar, eu vou ganhar de vocês no dinheiro. O que acontece hoje em dia com essas sanções econômicas entre países? Não, os Estados Unidos
impôs uma sanção econômica ao país tal, a China uma sanção econômica a outro país, o bloco europeu impôs uma sanção econômica ao país. Isso aconteceu naquela época já, 200 anos atrás. O bloqueio continental. Aí que entra Portugal nessa história. Porque o bloqueio continental foi uma forma que Napoleão entendeu que ele ia criar uma crise financeira na Inglaterra. E realmente, ele tinha muitos países que eram sujeitos já ao seu domínio e países que comercializavam com ele. Então ele impôs. Quem não é sujeito também não tem que comercializar com a Inglaterra não, irmão. Deixa a Inglaterra lá, deixa ela se perder sozinha. Então o que aconteceu? Ele obrigou Portugal a romper relações com a Inglaterra. E Portugal falou que não, gente. Só que não falou isso pra ele. Portugal foi lá, conversou com seus amigos britânicos e percebeu a maldade de Napoleão. Aí nesse contexto, eles foram espertos. Pegaram as suas coisinhas, reuniram-se com os britânicos e criaram um documento, uma convenção secreta, onde Portugal ficava sujeito à proteção da Inglaterra para um possível deslocamento caso houvesse invasão da França em Portugal. Porém, essa invasão foi concretizada. Por quê? Napoleão descobriu isso daí. Existia fofoqueiro naquela época, apesar de não existir tanto Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp, mas existia muito fofoqueiro naquela época. Napoleão descobriu que Portugal estava tramando com a Inglaterra e não cumprindo o acordo do bloqueio continental. Aí ele resolveu invadir Portugal. Falou, vou invadir Portugal, vou pegar esses caras, pegar tudo eles de calça riada, eles vão ver. Só que Portugal já tinha, Dom João, que era o príncipe regente naquela época, já tinha planejado tudo. Quando ele imaginou que poderia ser invadido, ele já entrou nos navios da esquadra britânica e Brasil, vamos embora pro Brasil. Quero ver esse cara chegar lá no Brasil. Muito longe. Então a corte portuguesa embarca nos navios da Inglaterra e parte para o Brasil em novembro de 1807. Chegando no Brasil em janeiro de 1808 e efetivamente no Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1808. Aí entra o contexto da independência. Era um momento de revoluções, era um momento de novas concepções. E no Brasil já existiam esses ideais. A gente pode traduzir isso como os ideais iluministas, que era o ideal da república, o ideal de derrubar os reis. No Brasil ele era muito taxado. As nossas commodities na época, né, que era o ouro, que ainda era a cana-de-açúcar e já estava começando, né, a engatinhar pelo café. A gente ainda pagava muito imposto por aquilo que a gente produzia aqui e ainda era sujeito ao pacto colonial. Isso até 1808, quando Dom João chegou em Salvador. Ele não esperou nem chegar no Rio de Janeiro. Chegou em Salvador, Dom João foi lá e assinou o fim do pacto colonial. Ele abriu os nossos portos às nações amigas. Um ato de política interna importantíssimo para o andamento da independência. Isso nós estamos falando de 1808. 1808 a 1818 são 10 anos. 19, 20, 21. 13 anos antes de Dom João voltar para Portugal. E praticamente 14 anos antes da independência. Vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar tudo aquilo que aconteceu de 1808 até, vamos tentar chegar em 1821. Fica aqui essa dica do Descomplica. Tamo junto. Segue aí o canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like no vídeo. Compartilha esse conteúdo com geral aí. Valeu.